Ser ou não ser, eis a grande questão. Mas ser pouco, ser muito, ser o meio ou o meio do meio? Sim, não, quente, frio, homem, mulher, céu, inferno, é tanta coisa que eu já nem sei. Não quero mais coesão. Eu quero tesão, boca na boca, olho no olho. Não resistir à emoção, emocionada sim. Afinal, dizem que viver é pra quem tem coragem. E eu digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só pra quem ousa se contradizer. Coragem é ser muito você. Eu sou a Sofia Menegon e essa é a Louva a Deus. A vida após o término. É uma afirmação mesmo. Tem vida, existe vida depois do término. E ela pode ser deliciosa, eu te prometo. A gente vai falar sobre essa vida pós-término agora. Vem comigo. E nós estamos mais uma vez com uma plateia maravilhosa aqui no Museu da Imagem do Som. E se você quiser fazer parte dessa plateia e assistir a gente de pertinho, é só se inscrever lá no link da nossa página, @podcastlouvadeus. A gente sempre solta os novos ingressos, novas inscrições por lá. E a gente vai gravar aqui até novembro. Então, dá tempo de vocês se inscrever e assistir vários episódios com a gente. Vocês estão gostando? Sim! Então vem, se inscreve e vem assistir com a gente. E pra falar sobre essa temática, que eu acho uma temática cabeluda, mas tão importante porque a gente passa por tantos términos na nossa vida ao longo do tempo, eu recebo ela. Gente, faz tempo que eu queria te receber aqui. Na verdade, as duas. Ela, que é escritora, criadora de conteúdo digital, empresária, jornalista, que adora dar um close na internet. E que close! Que desafiou o sistema e a si mesma com o movimento Corpo Livre. Que se auto-intitula Tia Xanda, mas já foi também Alexandrismos. Alexandra Gurgel! Oi, gente! É um prazer estar aqui, amiga. Que delícia! Ai, eu amo, gente, ser Tia Xanda. Eu amo. Não fui eu que me autotitulei, não, foi? Tá? Foi a internet, foi o Twitter. Foi a internet, se abraçou. Mas tá tudo certo. Eu adoro assumir a persona, que eu acho maravilhoso. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Mas a gente se sente tão pertinho, né? Eu mesma, quando falo de você, vi no Instagram da Xanda. É. Me sinto muito E eu adoro, porque íntima. todo mundo sempre me chamou de Xanda na infância e tal. Então é muito íntimo, assim, eu adoro. Delícia estar aqui com você. Obrigada, amiga. E a gente também recebe a maravilhosa cantora, compositora, uma diva do rock, vamos combinar. Ela começou a sua história lá em Goiânia e ganhou o mundo com vídeos cantando na internet. Ela já teve Lulu Santos como mestre, isso não é pouco, tá? E é uma das vozes mais autênticas e potentes do nosso país. Day Lins. Obrigada por estar aqui, Day. Eu que agradeço, eu amo falar. Que bom. Se a oportunidade pra falar, eu tô falando. Que ótimo! Então a gente vai falar muito hoje. E a gente vai falar sobre esses términos, sobre como que a gente se sente. Daqui a pouco vem aí histórias e histórias de Xanda e Day. Mas antes, vou convidar vocês para brincarem comigo no Joga pro Universo. Joga pro Universo. Que não é uma coisa boazinha, bonitinha, fofinha, porque a gente não é assim. É uma coisa de, tipo, mandar a braba, jogar uma polêmica, uma verdade difícil de ser engolida. Não precisa explicar. Jogou, saiu correndo. Quem começa? Você? Ontem. Eu postei uns stories esses dias falando que eu postei um vídeo esses dias com a minha namorada, que é a minha ex, inclusive. E a gente voltou. E algumas pessoas comentaram, a gente tava dançando ali um pagode romântico, Glória Groove, eu, você e uma casinha. E aí teve alguns comentários de algumas pessoas falando assim: nossa, você tem cara de hétero, parece que você gosta de homem, acho estranho você com mulher. Eu acho que provavelmente você tá com mulher porque você se decepcionou muito com homens. Aí eu respondi assim: bom, quem é o ser vivo que não se decepcionou com homens? Por favor, né, gente? Até os homens que gostam de homens se decepcionam com os próprios homens. Sim, é decepcionante. Então, se toda pessoa que se decepcionou com um homem não namorasse mais um homem, só haveria sapatão no mundo.
É Não isso, acho desabafei. Eu amei. Nossa. Daí a Qual sua que é a verdade? mesma aí? A verdade mesmo? Qual que é? Não, eu acho que falar a verdade é sempre melhor do que, independente de como a pessoa vai se sentir ou não, falar a verdade é sempre, pra mim, a melhor coisa. Isso é uma verdade difícil, acho que das pessoas aceitarem. Falar a verdade, ser honesta, é sempre a melhor opção do que achar, eu acho que vai magoar a pessoa, então eu vou guardar. Não, fala. Eu prefiro que fale que você matou uma pessoa e pra eu lidar com isso, com a verdade, do que você me dar uma mentira pra eu lidar, entendeu? Então, eu acho que essa é uma verdade difícil de lidar. Falar a verdade é sempre melhor. Gente, e é difícil, né? Porque parece simples, mas não é. Porque tem mentiras que a gente conta meio que sem querer, sem se dar conta, né? Inclusive dentro dos relacionamentos. A gente vai contando mentirinhas pra outra pessoa, Às vezes pra tá contando gente, pra você pra mesma, relação. É. Pra você mesma poder acreditar naquilo. Então, às vezes, Exato. tem isso também. Vocês contaram, vocês já sentiram em relacionamentos, assim, que chegaram ao fim, que vocês estavam contando mentirinhas? Não me diga. Sim, porque na verdade a gente, quando entra num relacionamento, a gente acredita muito, né? Se você tá num relacionamento que você não acredita, sei Sim, lá, não você tá tem só passando porquê. tempo. Então, acredito que a gente tenta todas as vezes ver, não, essas são as coisas positivas, e é nisso que eu vou me focar pra me manter ali. Mas o negativo, às vezes, ele se sobressai. Só que você vai botando embaixo do tapete, até que uma hora tá uma bola de neve que você não sabe mais o que lidar, como lidar com aquilo. Então, eu já ouvi uma vez de um terapeuta que ele falou pra mim assim, eu sempre me achei muito autêntica, sincera. Aí ele falou assim, você pode ser sincera, mas você não é verdadeira. Eu falei, quê? Aí eu falei assim, como assim? Aí ele disse assim, porque você não fala do seu sentimento, como você está se sentindo. Você é sincera nas suas ações, no que você acha, no que você pensa, nas suas opiniões. Mas de sentimento, você mente. E é verdade. Então eu nunca consegui ser verdadeira, de fato. E quando eu comecei a exercer isso, eu vi o quanto é difícil. Muito difícil. Porque eu me acho, na minha cabeça de pisciana com acidente em peixe, super romântica, mas na minha fala, minha Vênus em aquário. Então, assim, a minha namorada, né, a Caroline, ela fala assim, cara, você... A Carol... Gente do céu. A gente... Eu não posso fazer nada! Não tem culpa. É o nome dela. É o nome dela. Inclusive, é o nome do meu ex também. É Carol também. Então, me persegue também esse nome. É. Não me persegue, não, nada. Não, é porque estão rindo e tal. É. Não sei Ela falou também. pra mim que ela achou que ela comprou a ideia de uma pisciana romântica. E quando ela viu, eu pareço uma aquariana. Eu falei, meu amor, eu amando, eu sou aquariana. Aí ela Então, só você tem que ver o mapa inteiro antes de você Eu aceitar ali. também acho. É difícil. Eu fiquei um pouco O assim. meu, inclusive, nossa, é ladeira abaixo, meu mapa. Já vou te falar. Você falou, é geminiana. Geminiana ascendente em câncer, Lua em lua Libra. Libra, Vênus em touro. Tem nada a ver com as calças, é uma doideira. E vocês, bom, a gente tava aqui falando de ex, que é atual e tal, enfim. Vocês viveram... Gente, vocês me ajudem, tá? Eu tô tentando ser elegante aqui, por favor. Vocês viveram... Fala. Não, eu tô... Fala. eu não Você tô quer aqui, falar? Eu só quero Quer rir. se comprometer? Não, eu quero só rir. Vocês viveram términos públicos, né? Sim. Então, todo mundo acompanhava o casal. Xanda, mais de um, né, término público. Você teve mais de um término público? Acho que só teve um grande. Sim, acho que Tem mais maior. público talvez tenha sido o último, mas antes desse último teve outro Tá, também. entendi. E eu fiquei pensando que se a gente... eu adoro quando a gente vai... Isso aqui vai dar bom, minha filha. Agradece. Adeus. Vamos pra próxima! Não, mas é mais difícil o término, né? Você não só terminar, mas você conseguir se desvencilhar dessa relação quando ele é um relacionamento público. Justin Bieber, Selena Gomez. Aquela coisa, né? Cara, eu acho difícil. Eu acho mais difícil porque tem pessoas que terminam relações e, tipo... Por exemplo, eu já terminei 3 relações. Então, a primeira vez que eu terminei, eu sofri. Eu achei que ia morrer. E na época era terrível, porque eu não era assumida. E a minha mãe não entendia eu estar sofrendo por uma mulher. Ela falava, como assim você está sofrendo por causa de uma mulher? Na época ela não me entendia. Então foi diferente. Mas aí logo eu mudei para São Paulo, já comecei. E eu nunca mais vi a pessoa. Eu nunca mais,
tá ligado? Aquela coisa do desmame mesmo, de você realmente você parou de ver e agora é aquilo. Agora, no meu caso, não importa se eu bloqueio, se eu muto, é assim, eu vou na esquina da minha casa, tá ali também, entendeu? É perto, é tudo, mesmos eventos. E eu acho incrível também que é os mesmos fãs, porque eu acho que, inclusive, foi uma coisa bonita de se ver acontecer em tempo real. Então, eu entendo também o nível de representatividade que isso trouxe, o nível que isso conectou as pessoas com elas mesmas, com as suas próprias relações. Então, eu acho que é inevitável que isso realmente vire quase um totem para as pessoas. Literalmente, assim como claro, em outra escala, um Whindersson e a Luísa, um Justin e a Celina, são pessoas que, cara, quando se encontraram, foi um encontro inevitável. Sim. Mas o desencontro também foi inevitável. Então, é o que é. E, tipo, é mais difícil, mas não é impossível. Não é impossível, não. Existe como viver. Na pesquisa, eu cheguei a ver que tem grupo, tipo, não sei, páginas no Instagram. Ah, tá. Não, tô com medo do que você vai falar. Eu sou muito, você vai ver, eu sou muito elegante. Assim, mas eu vi que tem páginas no Instagram de pessoas que ainda desse casal, né, que você fez parte um dia, alimentando essa página ainda, né? O que você sente sobre... Você não sabe, você não viu. Não, assim, eu sei que existe. Mano, eu vim da internet, eu vim do fandom, tá ligado? Eu vim da época que as pessoas shippavam Camila e Lauren Harag. Até hoje, a Camila e a Lauren já desmentiu 500 milhões de vezes, e até hoje as pessoas... Cameron, faz edit, ai meu Deus. Então, assim, eu entendo, eu acho que não é mais... Chega um ponto que não é mais nem sobre mim e a ex. Chega um ponto que é mais sobre aquela pessoa estar projetando o que ela idealizou que fosse aquela relação, ou que aquela relação representou para ela em determinado momento. E eu acho isso válido, porque foi de fato uma parada icônica, foi de fato uma parada linda, foi de fato uma parada tipo, uau! Tá ligado? Eu entendo, vendo de fora, vindo da onde eu vim, da internet, eu consigo enxergar o porquê de ter sido, tipo, uau, e ainda das pessoas serem super apegadas. Falo por mim, né? Então, assim... Mas é mais de um lugar de, tipo... Realmente, eu entendo, foi algo bonito de se ver, entendeu? Só que viver também é diferente. Então, eu acho que é legal também deixar as pessoas... Se for uma coisa positiva, o que eu já não gosto é quando as pessoas começam a pintar, porque existem sentimentos que a gente vai retratando. A gente que é cantor, a gente que é músico, que é poeta, a gente tem a tendência de maximizar tudo, né? E aí as pessoas que só têm isso de informação pegam aquilo como verdade absoluta e aí montam as suas narrativas e montam as suas fanfics. E aí acabam pegando lado pra ter... Isso eu já não gosto muito. Quando as pessoas pegam lado e endemonizam uma, porque eu acho que eu tô no meu direito e a outra pessoa também tá no direito de se precisar endemonizar pra esquecer, de se precisar santificar pra poder manter em algum lugar. É um direito de quem tá envolvido na relação. Mas aí eu acho que as pessoas acabam tomando um lado e olha, ela tá certa, ela tá errada, esse lado, essa parada que eu não gosto, que eu acho feia. Mas quando as pessoas, eu vejo que só estão tratando com respeito e, tipo, como se fosse, assim, a memória, né, dos falecido casal que marcou a minha história, eu acho que é uma coisa que eu consigo entender, eu consigo respeitar, eu consigo validar, mas eu, realmente, apareceu pra mim, eu tô mutando, e é uma coisa minha que enfim, é normal. E isso de todas as minhas ex, assim, né? Então, só que nesse caso específico é um pouco mais complicado, porque tá é a foto do icon dos meus fãs, e eu acho que tem que continuar mesmo. Eu acho incrível quando continua sendo fã. Eu acho isso mais maduro do que a pessoa que escolheu o lado. Tipo, acho que a pessoa que escolheu o lado, porque tem muita pessoa que era... Até quando eu tive meu primeiro término com a que veio antes dessa que a gente tá falando. Ai, que ódio! Mas é que é foda, que a galera, ela tá falando até hoje disso, não supera. Ai, gente, me chamaram pra falar, eu vim falar. Tem de pauta, vamos falar. Eu adorei o nome podcast também, Deus, a Vênus Netuno, vocês não acharam? Eu achei que tem tudo. Então, eu acho que o universo tá me dando umas oportunidades de falar, assim. Eu acho que eu também tô no momento conseguindo ver a situação de fora. Eu achei importante também, mas é isso, eu acho que é mais difícil, mas com muita terapia e você conseguindo separar, se tirar um pouco da situação e enxergar
o rolê que foi, o porquê que é do jeito que é e por que as pessoas enxergam do jeito que elas enxergam. Eu acho que é meio que sobre isso. Aí você vai conseguindo lidar e tal. E conciliar. Tipo assim, eu deixo as pessoas falarem à vontade, mas assim, quando eu precisar mutar, eu vou estar mutando. Quando eu precisar ignorar, eu vou ignorar. Quando eu precisar fingir que eu não sei o que estão falando, eu vou fingir. E é isso. É tipo sobre momentos e momentos. Porque saber discernir. O seu trabalho é público, você acaba sendo uma figura pública, mas você tem que... É preciso ter um distanciamento, né? Em algum lugar a gente precisa se preservar aquilo que a gente está trabalhando internamente. E é importante, quando a gente admira alguém, que a gente possa também respeitar os momentos, né? Daquela pessoa que a gente admira, seja ela famosa ou não, enfim. A gente sempre respeitar. Agora, Xanda, você falou do seu ex, que Carol também, né? E eu acompanhei essa trajetória, eu shippava muito, amava o casal. E eu imagino que, assim como eu, várias pessoas, mas também shippo super seu relacionamento atual. A Carol. Meu Deus. Que não é a ex que eu voltei, né? Tem o meu ex e a Carol e a minha ex, Carol. E a sua ex, Carol, Tudo Carol. A vida tá me trazendo isso. E eu tô aceitando. Enfim, eu não vou nem começar a entrar nesse mérito do nome, mas... Mas como que foi pra você? Você achou que em algum momento foi mais difícil terminar porque era público, assim? Sim. E, de alguma maneira, o meu relacionamento com o meu ex foi o meu primeiro relacionamento LGBT. Eu me entendendo uma pessoa LGBT. Então, foi uma coisa que a gente publicizou muito, não por grana, né? Mas porque eu queria mostrar isso para as pessoas. Eu perdi muitos seguidores na época. Eu tinha, acho que 200 mil seguidores e tal. E depois, todos os seguidores que vieram depois disso já me entenderam como uma pessoa LGBT. Tirando algumas pessoas que acham que eu tenho cara de hétero. Mas foi muito interessante para mim, porque como as pessoas aprovavam, e eu fiquei 9 anos solteira antes desse relacionamento. Eu tive meu primeiro namorado, que, enfim, não quero pesar o rolê, mas abuso e tal, lá. E aí eu fiquei solteira 9 anos e depois veio esse meu ex. Então, eu tava assim, meu Deus, vou realizar o sonho de casar, de ter uma vida, 57 cachorros, uma casa grande. E ainda a gente pegou a pandemia, então eu fui pra Brasília, que era a terra dele. E a gente morando numa casa ótima lá, que era barata. E aí cada hora vinha mais um cachorro, mais um cachorro, mais um cachorro. E eu falei, gente, tô realizando meu sonho de sapatão. E eu tava muito feliz, assim. Só que as pessoas, eu validava muito o meu relacionamento pelos seguidores. E isso é muito ruim. Mas não é uma coisa que era consciente. Eu tava, às vezes, brigada, e aí eu postava uma foto e as pessoas falando, que exemplo de casal, e não sei o que. E eu assim, né? É bonito, né? Ah, que legal. Então é legal, eu acho que eu que não tô enxergando esse outro lado. Só que a gente só posta coisa boa, né, cara? Então, o outro lado ninguém tá vendo, né? Então, foi muito difícil, sim. Eu tive muita dificuldade de terminar. De terminar, botar um fim mesmo, porque eu sempre acreditei. E os exemplos que eu tenho de relacionamentos dos meus pais, dos meus avós, são assim, relacionamentos que eu não acho que é um exemplo no sentido de trato de um com o outro e tal. Eu não tive muitos exemplos positivos, mas todo mundo tá junto. Todo mundo ficou junto até o fim. Então, pra mim, é do tipo, então tem que ficar junto, né? Então é isso, relacionamento é isso. E eu ficava lendo milhões de livros, fiz terapia de casal, tudo pra entender do tipo, eu acho que o problema sou eu, que eu tô querendo terminar toda hora. Então, assim, eu sempre queria terminar, mas... não, tem que insistir. Amor não é esse amor romântico que a gente vê nos filmes. Eu até fazia vídeo sobre isso. Do tipo, gente, olha como é que enganam a gente nos filmes e nos livros. Não é assim. E, de fato, tem essa parte que é real. Só que foi confuso. Eu me validei muito pela internet. E aí, quando terminou, o que é estranho quando é um relacionamento público é que... eu vou escrever um texto aqui, se você aprovar, a gente posta em collab. Tá bom, vamos postar em collab. Esse aqui você aprova? Não gosto dessa frase. Essa frase aqui tá errada. A pior desgraça que existe. Isso é terrível. Ele já tirou a collab, ele não concorda mais com a collab. Enfim, hoje... Mas a gente postou na época. Aí é estranho você terminar um relacionamento, sai nas revistas, nas páginas. Marie Claire, sabe? E aí, Alexandra termina um relacionamento. Aí tem o nome dele lá. E eu falo assim, cara, que estranho. Porque eu tinha sido... Foi meu primeiro relacionamento público. Né? E isso me fez pensar até o que eu ia mostrar do meu relacionamento atual. Que eu também, por ser macumbeira, o bandista e candomblessista, eu falei assim, energia. A gente tava falando de ET e tal. Eu acredito em tudo. Então, assim, energia, não quero o pessoal falando também, comentando, senão eu também vou me basear nisso. Sim. Então, até para os meus relacionamentos depois desse, eu fiquei mais low profile. Você também ficou? Que relacionamento? Não sei, a gente joga, né? Se a gente Eu tô num relacionamento muito sério comigo mesma, como eu nunca tive, assim.
Eu acho que é sobre isso, a vida após o término também, né? Eu acho que eu acabo me lembrando onde eu tava antes de eu entrar nessa relação. Então, eu me lembro que eu tava é, meio que acabando de mudar para São Paulo, descobrindo a cidade, descobrindo o rolê, até que, de repente, meu mundo se tornou Vênus Netuno, né? Aquilo ali, e tipo, e foi o processo quase de desmame que eu tive que fazer da igreja, tava falando ali no camarim. E tanto que eu tive que fazer a analogia sobre isso e lançar um disco sobre isso para poder analisar o porquê que eu agia como eu agia na relação, o porquê que eu sentia como eu sentia na relação, e entender também os meus defeitos e bancar os meus defeitos. Onde que foi que, claro, ninguém é perfeito, todo mundo errou, todo mundo erra, mas onde que eu errei, então eu fui muito para esse lugar de analisar, porque eu nunca tinha me relacionado fora desse coisa da igreja, né? E tipo, nunca tinha ficado solteira também, depois de terminar. Eu saí da igreja, namorei, terminei, namorei, terminei, namorei. Aí, depois desse término, agora eu falei, vamos se conhecer, gata, melhor? Você achou que você se conhecia, você achou que você estava lá na frente, mas você não tá ainda lá. Você acha, você tem uns conhecimentos, mas você ainda não, como é que se diz? Não materializou eles ainda na sua vida, tá ligado? Então, esse término foi uma coisa meio de tipo, voltar para onde eu tava antes de existir essa pessoa, antes de conhecer e dar continuidade para isso. Mas é um processo de tipo, de entender, de processar a culpa, de processar a raiva, de processar o sentimento de se sentir rejeitado, o sentimento de se sentir que para mim era o sentimento de rejeição para mim era tipo assim, falou não para mim, meu Deus, me odeia, eu vou pro inferno. É tipo, meu Deus, tá me levando pro inferno, entendeu? É tipo, era esse nível, então as minhas reações eram muito desproporcionais. E aí, foi isso que eu trouxe pós-término, assim, pra mim. Peraí, cara, teve muita coisa que eu poderia ter feito diferente, que eu não teria feito diferente, porque era literalmente o que eu tinha de informação, e aqui eu só vou me expor, porque eu não tenho que expor mais nenhuma outra pessoa, porque aqui é sobre mim, e não é sobre ninguém. Então, eu não tenho problema nenhum em, tipo, bater no peito e bancar os meus erros, os meus defeitos. Inclusive, o meu disco é sobre isso. Por isso que é até desconfortável para algumas pessoas a estética, o som, porque quando você fala de rejeição, de culpa, que foram os sentimentos que se desencadeadearam pós-término. Que eu falei assim, caralho, porque você tem aquela sensação de... Sabe quando Deus fala na igreja... Não sei se você já tem alguma relação na igreja, mas as pessoas falam assim, eu te aceito do jeito que você é. Deus é amor incondicional. E você atribui esse amor incondicional como se qualquer pessoa, né? Amor incondicional, a pessoa pode matar vai que eu vou amar do mesmo jeito. E às vezes vai amar do mesmo jeito, mas às vezes é Deus, né? Se existe uma coisa ali espiritualizada que a gente tem, que a gente aprende. E ao mesmo tempo, quando em algum momento... Você sente, né? Não a pessoa faz, mas você sente que a pessoa... Nossa, ela o tempo todo estava me aceitando do jeito que eu sou e parece que agora não mais. Então, meu Deus. Aí você se sente sendo quase que expulsa desse paraíso, como se tivesse em pecado, né? E essas analogias vieram muito, porque essa sensação veio muito forte pra mim. Tipo assim, caralho, eu achei que eu já tinha vencido essa sensação de culpa quando eu tava me relacionando ali. Eu achei que isso já era um... Que a igreja já tinha saído de mim, entendeu? Que esse conservadorismo, esse sentimento de rejeição muito grande, descabido, que fazia as minhas reações serem completamente, como é que fala? Eu falei, né? Desproporcionais em algumas situações. E aí, com a terapia, eu comecei a melhorar e tal. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que gera um desgaste. Ali. Então, tipo... O término, pra mim, foi um bagulho que, tipo... Eu só entendi muito tempo depois, a ponto de, tipo assim, cara, quase que... Se eu visse agora, talvez eu até agradeceria por ter terminado comigo. Eu falar, cara, acho que eu não teria chegado ao entendimento que eu cheguei agora, realmente, se eu tivesse continuado vivendo naquele mundo. Porque aquele mundo era... talvez se ela não tivesse terminado comigo, eu não ia conseguir sair daquilo, porque aquilo era, tipo... Tudo. Tá ligado? Era tipo a minha igreja.
Era, tipo, a minha religião. Eu saí de uma igreja e fui pra outra, que era a Associação Velhos Netuno, falando. E aquilo se tornou muito, muito, muito a minha estética, o meu universo, a minha dinâmica, o meu lifestyle. E no momento que a gente entendeu que poderia ter uma dinâmica diferente, eu não consegui assimilar isso. Eu falei, peraí, não, a dinâmica era assim esse tempo todo e agora é diferente. E aí eu tenho que assumir que eu falei, pô, não sei se eu consigo essa dinâmica, tá ligado? E, tipo, e é sobre, tá, eu consigo, você não consegue, então a gente não consegue, tá junto. Então é isso. E, enfim, isso aqui eu sei que dá brecha pra milhares de interpretações para as pessoas falarem, mas é ponto final. E o que sair daqui do que eu falei é o que vocês inventaram. Ah, você ganhou a touca. Caralho, você é muito cagada, mano. Foi tu que ganhou a touca. Muito cagada. Eu vi aqui me distrair. Mas, cara, se deixar, eu fico falando aqui por horas. Até pode me parar, por favor. Me para em nome de Jesus, meu Deus. Mas esse negócio, né? Parece que a gente tá no relacionamento e aí o relacionamento impregna na gente, né? Sim. De alguma forma. Você não consegue se desvencilhar porque a gente assume uma nova forma de estar no mundo quando a gente tá no relacionamento. Eu não sei necessariamente se isso é saudável ou se isso não é saudável. Acho que depende, sim. E acho que depende. E acho que tá tudo bem, né? Porque faz parte da gente se relacionar com qualquer pessoa no mundo, a gente de alguma forma absorver aquilo, aquela pessoa te transformar. Se a gente não tiver, se a relação não me transformar, eu não quero estar nessa relação, seja qual natureza que for essa relação. Concordo. Então eu quero que essa relação se impregne um pouco em mim. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tá falando de um relacionamento romântico afetivo de anos, quando você sai, você precisa se desvencilhar, precisa esfregar, né, do corpo pra sair, pra você conseguir ver o que tá por baixo. Quem é você por baixo daquilo que não é você, dos excessos, né? Sempre vai ficar uma marquinha ou outra, partes da relação. Mas quem sou eu por debaixo disso tudo, né? Eu fiz muita terapia, sempre fiz terapia, sempre tive acesso desde criança. E eu sempre fui trocando de terapeuta, que eu não sou fiel à terapeuta, né? Não monogâmica das terapeuta, terapias. não. E quando eu tava... a gente fez terapia de casal, eu tô falando desse relacionamento anterior ao atual. A gente ficou casado, né? E eu comecei a namorar a minha atual 3 meses depois que a gente terminou. Mas eu me julguei muito. Porque eu falei, nossa, eu sempre falei na internet que a gente tem que ficar um tempo solteiro, não sei o quê, lá. Só que primeiro, fiquei 9 anos solteira. Antes. Então eu já sei muito bem o que é ficar solteira. Pelo amor de Deus. Eu sei muito bem. Durante toda a minha fase a jovem adulta, onde todo mundo tá beijando, eu tava lá querendo ser freira. Então, literalmente. E aí... Eu já tinha terminado dentro de mim há muito tempo. Eu acho que essa é a diferença também. Quando tem 2 mortos-vivos ali, 2 zumbis. Depende, né? Às vezes é só um que tá assim, a outra pessoa. E quando começa você a... A outra pessoa, às vezes, fica pra processar depois. Dependendo, né? Da situação. Não tô falando de ninguém específico. Não, você tem vários ex, né? Você tem várias ex, né? Que tem vários, eu tenho várias. Mas assim, mas o que você tá falando é real. Porque quando eu terminei, depois ele não conseguia entender, ele não conseguia acessar. Eu falava assim, como assim? Porque ele também tinha um sonho, né? Eu acho que a gente, às vezes, se apaixona muito mais pelo sonho de casar. Mas eu acho que a vida é sobre isso, né? Você encontrar alguém que tem aquela... É sobre se conectar no momento que, tipo... Aquilo tá indo pra outro lugar, você fala, putz, foi bom até aqui, agora... Realmente, eu quero outro bagulho, eu quero outro caminho, eu quero seguir... Ah, nossa, eu não concordo, isso não dá. Sei lá, só que é difícil. Porque, por exemplo, eu que fiquei 9 anos solteira, quando eu fui me relacionar, eu tava apaixonada pelo fato de alguém gostar de mim. Tipo assim, alguém me quis, alguém quer se relacionar comigo, quer me ter no dia a dia. Então é que nem gente gorda, eu gorda a vida inteira, que a gente vai na loja, a blusa deu na gente, a gente compra 5 igual. Compra todas as blusas que der, que o dinheiro der, porque assim, essa blusa deu em mim, ficou boa em mim, o que tem mais de outras cores aí? Então, é horrível falar isso. Projetava isso até nas relações. Mas é horrível falar isso, porque a pessoa não é um objeto. Sim. Mas eu acho que essa forma comportamental dentro de mim, é do tipo assim, caramba, essa pessoa me quis, então vem aqui. Sabe? Porque a gente já tá com a autoestima lá no chão. A gente já não tem experiência, literalmente. Então, a primeira pessoa que, literalmente, que se interessou por mim, eu falei, ela deve ter alguma coisa de bom, porque ela gostou de mim. Sabe? E isso é horrível, gente, porque, né, a gente fica à mercê de entrar em relacionamento abusivo, de entrar... O que mais tem a história de pessoas rejeitadas, com a autoestima lá no chão, e que se alguém tem uma fagulha de amor, de afeto, né, a gente já tem questões com afeto, e a gente vai lá e fala assim, tá bom, me ama, por favor, me ama.
Então, é difícil. Não tô falando que eu não amei, eu fiquei 4 anos, foi um relacionamento também que eu aprendi muito. Mas eu acho que o mais difícil de qualquer relacionamento é você mesma. Não é outra pessoa. Porque a outra pessoa te faz lidar o tempo inteiro com coisas que você não percebe que você faz. Desculpa, eu vi um vídeo no TikTok. Mas eu queria muito reproduzir o que o cara falou. A gente não pode esperar a gente de volta do outro, tá ligado? Faz sentido? Tipo assim, não tem como eu me esperar. Então, assim, isso é recíproco. Tanto, às vezes, duas pessoas que acabam de se relacionar ali, às vezes, pô, não sabe. Então, tá esperando ela de volta de mim e eu tô esperando eu de volta dela. Sim. E aí, eu acho que o amor realmente só sobrevive depois que você entende, ela tá me oferecendo ela é isso. Ele é isso. Gostei ou não gostei? Dá pra fazer... Eu também... E ela também é pra outra pessoa entender. Ela tá me oferecendo isso. É isso? Não é? Consigo ou não consigo? Cabe ou não cabe? Dá ou não dá? Dá. Consigo... Ou então, não vai estar rolando. Então, é muito mais sobre o nosso desejo do que sobre a pessoa em si, sabe? Então... Demorou pra entender isso, porque acaba que você fica vislumbrado naquela pessoa. Então, hoje, inclusive, até ouvindo as minhas próprias músicas que eu achava que eu tinha escrito direcionada pra uma pessoa, quando eu escuto novamente, eu falo, eu tô falando tudo pra mim. Sim. Eu tô falando tudo pra mim, tipo, todas as letras, de tipo assim, fiel, perdi o respeito no meu próprio ministério. Quem fazia no seu templo, ela que faz as regras, eu sigo ela e eu, é tudo pra mim, tá ligado? Então, tipo... Demora. E eram coisas que eu já tinha. Sabe, isso que é louco, isso era uma coisa que eu meio que já sabia, achava que eu sabia, que eu já falava por aí. Mas é isso, eu acho que uma boa geminiana eu falo demais. Aí depois que eu processo e vivo o bagulho, entendeu? Então é muito doido. Elaborando depois. Eu vou elaborando e vou destrinchando enquanto vivo. Mas é loucura total. E esse tempo que você passou 3 meses solteira? É porque tinha farofa da GK no mês, senão eu já tava namorando. Tinha o quê? Teve o quê? Eu conheci a minha namorada atual 1 mês depois de terminar o casamento. Ela me deu em cima de mim num evento, como se fosse assim, um evento do Corpo Livre e tal. E aí eu cumprimentando todo mundo como seguidor, oi, tudo bom, não sei o quê. Aí um amigo meu em comum lá, que tava lá, que trabalha com a gente, ele virou e falou assim, ela tá afim de você. Aí eu olhei assim, diferente, Eu que tinha feito a lista de convidados, eu falei, pode deixar comigo. Porque eu sempre sou a pessoa da atitude. Eu sempre sou. Aí eu fui lá, adicionei ela no Instagram, falei, oi, não sei o que, oi. Ela, vamos se ver semana que vem? Eu falei, eu já tinha a farofa da GK. Aí eu falei assim, poxa, será que não dá pra ser em dezembro? Nossa, não acredito. Isso era novembro. Aí eu assim, não sei o quê. Toda semana eu enrolava ela, porque eu tinha certeza. Gente, é muito sapatão mesmo. Eu tinha certeza que a gente ia namorar. Certeza. Falei assim, não dá pra eu ficar com ela. Fazer um negocinho antes. Né? E eu prego a palavra não monogâmica, mas eu sou uma piranha monogâmica, entendeu? Mas o nosso. Eu adoro a ideia, mas no fim das contas eu sou monogâmica. E aí eu falei, eu sou fiel até a ficante. Então eu falei assim: se eu começar a ficar com ela, eu não vou querer pegar ninguém na farofa. É minha única farofa solteira, pelo amor de Deus. Sim. Da deusa. E aí a gente. Não deu outra. Quando eu voltei da farofa, a gente marcou o encontro e a gente foi, a gente trocou. 2 semanas tá 2 semanas depois tava morando junto! Ai, por que a gente faz isso? Típico. Mas deu pra curtir um pouquinho, né? Você gosta de... As 2 vezes, eu já fiz isso 2 vezes já. A gente Sapatão, faz isso. Né? Eu também. Ai, menina, agora também pega de tudo, também agora. Isso é uma coisa de... aí também tem isso. Aí depois do pós-término, é um mundo de possibilidades, né? O mundo é muito cheio de possibilidades. É um negócio assim que você fala, velho, será que é isso mesmo? Porque, igual eu falei, não tem como falar da minha história de vida sem mencionar a queridíssima igreja, instituição religiosa. Porque, assim, pra mim era tudo sempre ou certo ou errado. Ou você é gay, você é lésbica, ou você é homem, você é mulher. É tudo sempre muito binário, muito dualístico e tudo muito assim. E aí... Quando eu sempre fui meio revoltada, eu tinha uma relação... Porque quando eu era pequena, eu sempre entendia que eu gostava de mulheres. Mas eu lembro que tinha uns menininhos que me chamavam atenção, só que aí eles gostavam sempre da menina que eu gostava. Aí eu ficava com ranço deles. Dá ranço mesmo. Só que aí eu tinha essa relação meio confusa. Eu sempre me dei muito bem com homens,
Mas eu meio que senti uma raiva. Eu tratei em terapia isso depois, pós-término, né? Que eu tive como falar, porque eu ficava bêbada e pegava todo mundo. Eu falei, gente, mas por que Por que eu preciso por que estar isso tá bêbada? acontecendo? Aí eu fui analisar na terapia. Eu falei assim, por que eu tô pegando todo ser humano possível nos lugares? Eu quero entender por quê. Porque quando eu tô sóbria, parece que eu não... Aí, na terapia, você vai desbravando seus mundos inconscientes, aí você vai relembrando várias coisas. Aí você fala, nossa, realmente eu gostei. O menino lá, eu lembro de eu ter gostado dele. Só que, assim, mulher realmente pra mim é um negócio assim... Deus. E o resto é tipo... Legal. que da hora também, mas mulher... Simpático. É esse negócio que eu tenho essa relação. Aí eu falei, cara, tudo bem. Eu endeusar mulheres e ficar com o resto dos seres humanos, tá tudo certo. E aí foi assim que eu fui descobrindo. E isso foi uma baita descoberta. Inclusive, era até uma pauta recorrente já, porque tinha intimidade, né? Então, uma coisa que eu já falava. Mas da possibilidade. Cara, tem hora que eu falei assim, tem hora que eu acho que eu sou meio bi, meio pan, sei lá. Que agora também não vou entrar nessa discussão, tá? Que eu sei que tem um negócio de bi, pan, briga. Não me interessa agora. Mas assim, aí eu me redescobri total, descobri em terapia que era mais um problema que a religiosidade me botou. E por causa dessa coisa de que eu não podia, enquanto mulher, me relacionar com outra mulher, eu criei esse asco de tudo que vinha de um homem. Desde, claro, isso é muito... o pênis, aí depois que eu parei de relacionar pênis a homem, eu já me libertei um pouco mais. Então foi todo um processo de desconstrução, de entender que, cara, pra que ser tudo tão... de novo, é outra igreja, eu tenho que parar de sair de igreja e voltar pra igreja, tá ligado? E de construir outros dogmas na minha vida, de construir outros negócios, só porque não tem uma Bíblia me mandando, é uma cartilha de arco-íris agora? É uma cartilha, entendeu? Então, eu quero ser livre, eu não quero me prender a nada. Então, só a possibilidade de eu poder fazer o que eu quiser ou de beijar quem eu quiser, só a possibilidade, não que eu vá fazer isso, mas a possibilidade que eu tenha essa abertura, que eu tenha só de poder, que aí um dia eu me atrai. Essa pessoa me atraiu, que coisa estranha. Nunca achei que ela fosse me atrair, mas me atraiu, vamos lá. E é isso, então, tipo, foi coisas que eu descobri só depois que esse mundo inteiro, esse portal se abriu depois do término, porque era isso, eu voltei pra terra, né, basicamente. O mundo é muito monossexista também, né? Então, a gente se entender bi, pan, enfim, fugir dessa monossexualidade, eu acho que é bastante... difícil até pra gente se encontrar, parece que a gente não pertence a lugar nenhum, né? Eu, quando terminei meu casamento, eu fiquei... eu com certeza sou lésbica e tava vivendo esse casamento com um cara, porque, não sei, né? Heteronormatividade compulsória. Só que eu sempre fui muito bi, né? Assim, muito bi. E aí eu não entendia essa coisa, até que eu entendi, é uma necessidade de pertencimento, porque eu tenho... amizades lésbicas, tem uma identidade mais bem definida ali, parece que você pertence mais, né? Se definir assim. Agora, você tá curtindo bastante a vida de solteira, então? Tipo, você se entende como solteira? Você gosta de ser solteira? Eu tenho gostado bastante, porque... É igual eu falei, eu sinto como se eu tivesse voltado um pouco no tempo, mas eu tô no presente. Então, eu meio que tô de volta, descobrindo a cidade, lembrando que, eu gosto do barulho do caminhão. Quem pegou, pegou. É a minha chamada do The Voice. Eu, inclusive, estava reassistindo a minha chamada do The Voice. Eu falei, tadinha, o que eu quis dizer foi... Tadinha, ótimo. É porque na minha chamada do The Voice, eu tinha acabado de mudar para São Paulo. E, inclusive, aparece uma das minhas ex, que eu conheci essa ex que nós estamos falando, lá no The Voice. Sim, sim. É uma fanfic. Tô sabendo. Isso aqui... Aí, na minha chamada, aí eu mudo para São Paulo, né? Para viver o sonho e a relação, é aquela coisa. E agora meio que me sinto... redescobrindo a cidade, né, vivendo, saindo, vendo a cidade acontecer, eu fiquei muito doida, usei muita coisa, beijei muita gente. Isso foi ano passado. Esse ano, agora eu parei de beber. Aê! Agora esse ano eu parei de beber. Então a gente passa por várias fases, né? E eu respeito muito esses meus processos. Eu falo, deixa eu respeitar, velho. Se eu tô sentindo raiva, eu vou sentir raiva, mas aí meu olho do meio te lê e dá, Porque ou é isso, ou eu vou queimar um bagulho, entendeu?
Ou eu boto umas guitarras lá fazendo um negócio... Bora ou eu por vou a guitarra. entendeu? Então são choices, escolhas e consequências. Ninguém pegou o Diego Cruz no TikTok aqui, né? Enfim. Droga. Eu sou muito Gen Z às vezes. Mas... eu sou zero. eu sou zero Gen Z. Eu meio que, né, 95, cresci nos anos 2000, então eu sou meio... Você é bem... Eu sou bem baby. Bem... Mas não na idade. Mas enfim, o que nós tava falando? Já até esqueci. Desse negócio da solteirice, tá? Tô curtindo, mas agora, falando muito sério, acho que toda a minha libido e minha energia tá muito em mim. Como eu devia ter feito, a minha energia tava muito sendo gasta em... E eu respeito isso em literalmente sofrer. E eu acho isso válido pra caralho. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que as pessoas não fazem e devem fazer. É tipo, se um relacionamento foi especial pra você e te machucou em algum lugar, mano, se permita sofrer, se permita sentir o que você tem que sentir, porque senão talvez a probabilidade de você descarregar na outra pessoa que você fosse relacionar, ou em outras coisas que você for fazer, sei lá, na sua vida, sei lá, na sua relação consigo mesma, na sua relação até com a natureza, com seus, sei lá. Às vezes você pode acabar, né, como é que se diz? Despejando alguma coisa que você devia ter despejado de outra forma. Ou ter lidado com ela, ou ter sentido. Por isso que eu acho muito importante. Eu sou uma pessoa que sente muito, mas eu sou uma pessoa que racionaliza muito o que sente. Eu invento porquê pra tudo. Então, isso me ajudou muito a sair de lugares de muita opressão, porque ser uma pessoa questionadora, que no caso da igreja. E eu até falei pro meu amigo ontem, meu amigo me perguntou, num dia muito específico, ele, nossa, amiga, mas como é que você tá? Eu, o quê? O que tá acontecendo hoje? Ele, mas você tá bem? Eu, tô. Aí eu, por quê? Eu queria tirar dele porque ele, porque, né, lançou o álbum. Minha ex lançou um álbum que eu não ouvi, não quero ouvir, não faço questão de ouvir. Se eu for ouvir, eu vou ouvir na rua, alguém estiver tocando, não quero ouvir. E aí ele falou, mas você tá bem? Eu falei, nossa, amiga, eu tava trabalhando aqui no negócio, fazendo uma reunião que durou até eu nem pra esse bagulho aqui. Mas como é que você se sente? Eu falei, mano, falando com você agora, mano, é um bagulho que, sendo muito honesta, é um bagulho que provavelmente eu vou lamentar pro resto da minha vida. Lamentar, tipo assim, que pena, porque era realmente uma coisa massa. Se eu tivesse talvez um pouco mais de maturidade, se ela também tivesse um pouco mais de maturidade, talvez até a gente estaria em outro momento agora, ou não, ou eu falo até de amizade ou alguma coisa do tipo, outro tipo de contato. Mas agora é o que é, tá ligado? Eu falei pra ele assim, eu meio que me sinto, se eu conseguir sair de um sistema opressor que literalmente é o sistema do universo que oprime as pessoas, que é o religioso, que é esse conservadorismo, que é essa coisa. Se eu conseguir me libertar disso, é meio que o mesmo mecanismo de me libertar de uma relação que não necessariamente foi ruim pra você, não é isso, mas que você se prendeu tanto naquilo que acabou se tornando algo negativo. Porque tudo, gente, é uma grande projeção de nós mesmos. E a gente tá sempre se projetando. Então, cabe muito. O que o outro te dá é o que você vai sair dali. Eu quero, eu aceito ou não. Exato. O que você vai dar para outra pessoa é o que o outro vai sair dali. Ele quer, aceita ou não. E aí você decide se... Só que tem que ter maturidade. Porque às vezes a gente fala assim, eu sei que ele não quer, mas eu vou tentar. Mais um pouquinho. A gente faz isso, E a gente faz isso e às vezes eu já faço com consciência. Às vezes eu sei que a pessoa não quer, sei que não quer, mas eu vou tentar mais um pouquinho. Beleza. Agora eu vi que realmente não. Agora eu vi que realmente não vai ter como. Já tá em outra mesmo. Então, beijo. E tá tudo bem a gente tentar e a gente ser imatura e a gente tá tudo sentir, ótimo. tá tudo bem que acontece. Aí a gente acompanha a evolução depois, nos próximos Exato. trabalhos e tal. Agora, esses 3 meses, eu ainda tô fissurada nesses 3 meses de solteira. Porque eu passei pouquíssimo tempo também, recentemente, eu me identifico com a sua história, porque eu passei esses 3 meses... 3 meses. 3 meses foi você. A temporada passada inteira gravando numa sofrência, né? Quem tava me acompanhando, assistindo, sabe que todo episódio eu tava a cabecinha assim. Todo episódio eu sofria. E foi uma temporada mesmo sem Júlia. Que a gente teve um breve término e depois a gente voltou. E nesse breve término, assim, muitas coisas passaram pela minha cabeça, assim. Passaram muita dor, eu nunca senti uma dor tão grande
amor. Nossa, nunca tinha vivido isso. Achei horroroso. Não quero nunca mais viver. Mas pensei, de repente é bom ficar solteira, não sei. De repente posso... E aí, nesse tempo, eu falei, não é o que eu quero. A minha liberdade não tá em estar solteira. A minha felicidade, nesse momento, não tá em estar solteira. Eu acho que eu consigo ser muito feliz, muito livre, muito fazer as minhas coisas e viver da maneira que eu quero, estando ao lado de quem eu amo, assim. Sim. Você acha que a gente... Como que foi pra você, primeiro, esses 3 meses que você passou? Foi 3 meses? Não, então, deixa eu dar um contexto. Tá, contextualiza. É porque 3 meses me persegue. Eu fiquei 3 meses de um casamento pro meu relacionamento atual. É verdade. Só que eu e a minha ex, que é a minha atual, a gente terminou esse ano. Sim. Ela terminou comigo em janeiro. A gente foi como um acordo, mas quem deu o fim foi ela. E isso me machucou. E a gente ficou... Eu tenho a Vênus em Aquário, como bem citado. Então, pra quem entende isso, eu ignoro, a pessoa nunca mais existiu na minha vida. Não existe. Não existe. Não sinto, vira dor de endometriose, entendeu? Literalmente, psicossomático. Triste, eu só porque sangrava realmente... loucamente. A minha endometriose piorou muito, porque eu sou muito boa de me enganar. Não existe. E aí, a gente não falava com ela, nada. Não sabia nada que estava acontecendo na vida dela. E nesses 3 meses, ela ganhou 100 mil seguidores no Instagram. Ela não era nem influenciadora. Então, eu falei, nossa, o que aconteceu? Só precisava eu sair da sua vida? E a gente, quando se viu, em abril desse ano, a gente voltou. Eu pedi pra voltar. E esses 3 meses, né, que a gente tá falando dos 3 meses, né, que a gente ficou separada, apesar de eu me enganar, eu percebi a mesma coisa que você acabou de falar. Eu gosto de namorar, eu gosto de ter alguém. E não é sobre ter alguém que me ama e validar que eu existo, que eu mereço ser amada. Porque eu também tratei isso na terapia pra entender se era isso. Não, eu gosto de dividir a vida com uma pessoa. Eu gosto de, vou dar comida pro cachorro. Da gente pensar em viagem, da gente fazer coisas junto, sabe? Eu me basto muito sozinha, e eu já me bastei tanto sozinha. Eu acho que eu sempre fui muito intensa, 8 ou 80, 9 anos solteira, e agora eu quero me relacionar um atrás do outro, mas são diferentes relacionamentos. E, na verdade, a gente sempre tá se relacionando com a gente, quando a gente se relaciona com o outro. Então, o que foi interessante foi que a gente ficou 1 ano junta, aí a gente terminou. E a gente passou 3 meses solteira e a gente já tá há 4 meses de volta. E eu pedi ela em namoro e falei assim, vamos entrar aqui pra gente ver apartamento, pra gente morar junto? O que você acha desse apartamento aqui? Eu segui no mesmo protocolo. Aí ela falou, deixa eu ficar no meu apartamento um pouco, vamos namorar, que a gente nunca fez isso. Eu falei, que madura! E aí foi muito bom, porque a gente namorou e a gente... É um outro relacionamento. Por isso que eu falo que ela é minha ex e a minha atual, porque a gente fala isso. Porque a gente não tá vivendo... Claro que tem gatilhos. No começo, assim, sei lá, tinha brigas, aquelas brigas que pareciam as brigas do passado. Aí eu assim, pelo amor de Deus, não vamos nesse lugar de novo. E aí ela falou, não, tudo bem. E eu acho que o que mais mudou entre a gente é que é muito difícil chegar nesse lugar, muito difícil, que é ninguém quer estar certa. Porque a gente se ama. Então, assim, cara, tá bom, se é assim que você pensa, tá tudo certo, sabe? Ela me escuta, mas ela não quer provar o ponto dela com detalhe. Mas o que você falou exatamente naquela hora, sentada na mesa? Não, mas você não falou essa frase, você falou essa frase. Então, e isso me consome, porque mulher, gente, se relacionar com mulher é assim. Então, assim, é detalhe do detalhe, do detalhe, do detalhe. Chega uma hora que a sua cabeça explode. Eu falo assim, eu não aguento mais. Não aguento, não sei se eu falei certo ou errado, se eu falei vírgula, com essa vírgula, se foi com essa expressão ou não. Porque você me olhou meio assim, a sua boca virou assim. Cara, pelo amor de Deus! Aí eu assim, e eu falava isso pra ela, eu falei assim, Carolina, não aguento mais, não aguento mais. Detalhe, ontem mesmo a gente tava discutindo um negócio na moral, conversando e tal. Aí ela falou assim, mas não foi assim que você falou. Eu falei, então tá bom. Foi do jeito Foi como que você entendeu, tá tudo certo. Tá se sentindo bem? Eu te machuquei? Não? Então tá bom. Foi isso mesmo que eu falei, tá tudo certo. Então, eu acho que é legal a gente tá se conhecendo. E a gente tá vivendo uma coisa que a gente não viveu no outro relacionamento, que é uma paixão. Sabe? Eu acho que a gente já mora junto, né? Agora a gente já tá morando junto. Mas a gente ficou 3 meses, cada uma na sua casa. Olha só! Uau! Acredita? Uau! Muita coisa. São o quê? 3 meses. 10 anos, então? No nosso tempo, é uns 5 anos, assim, né? Muita E coisa. aí, agora a gente tá morando junto, então tá sendo muito legal, assim. Não é mais uma coisa de a obrigação da convivência, porque a gente quer, então a gente tem a nossa rotina. Ela entende hoje muito mais a minha carreira, porque ela tem 100 mil seguidores. Não lá. Então ela entende, porque antes isso era uma questão, ela não entendia, tipo, a vida de influenciadora, né? Que já é uma profissão, né? Eu já tô nessa há 9 anos, então pra muita gente é assim,
estrela lá, não sei o quê, não sei o que lá. E ela entendendo também o rolê que é criar conteúdo, pensar, Às vezes altos passa e até te baixos. admirar mais. É difícil, porque exige o nosso emocional, é a nossa imagem, é a nossa cara. Se a gente tá sangrando loucamente, a gente fala, não quero fazer, não posso, mas tem que fazer. Tem que fazer. Então não dá pra meter atestado. Na nossa carreira é difícil meter atestado. Não tem. Não tem. Eu tive que fazer isso ano passado, quando eu tava com crise de endometriose, que eu falei assim, gente, eu vou meter um atestado, mano! Em 8 Nunca me anos eu nunca ocorreu. fiz isso. Então, é muito legal esse novo relacionamento. Eu tô muito feliz, assim. Eu quero saber de você e da Júlia agora. Então, eu tava pensando isso, que é tipo, é um pós-término esse novo relacionamento, porque é um novo relacionamento, É um né? novo. É outra coisa. É. Eu falo que, assim, ainda bem que a gente terminou. Porque o relacionamento que a gente tem hoje é um relacionamento completamente diferente. Você também terminou e voltou com a ex? Terminei e voltei com a ex. A ex aqui. É isso. É a última vez que vai ficar agora, né? Gente, que moda é essa? Não sei, gente. Mas é bom. Eu recomendo. Eu também. Recomendo super. Terminem e recomendo. voltem. Eu era super contra voltar, sabe? Achava errado ter recaída, voltar. Achava que nunca daria certo. Júlia também. Falava, se terminar não volta mais. Não volta de jeito nenhum. Nananã. Gente, foi a melhor coisa. O relacionamento é outro. E justamente pelo que você falou, a gente entendeu... Eu ri muito você falando dos mini detalhes, porque assim, me identifico muito. A gente ficava discutindo exatamente isso. Não, porque a sua boca virou pra cá, o seu olhar virou pra lá, a sua mão tava assim, e não sei o quê, tudo. E aí a gente entendeu que a gente quer tanto estar junta, que essas coisas não são tão importantes, Sim. sabe? Que dá pra gente fazer, sem passar por cima da gente mesma, fazer ajustes pra que a relação seja mais prazerosa. E tem sido. A gente tá fazendo terapia de casal também. Desde que a gente voltou, não, né? Porque a gente tava tão bem que a gente falou assim, ai, pra que mexer? Pra que terapia? Mas a gente falou, não, é importante, já que a gente tá numa volta, né? A gente queria algumas coisas trabalhar ali do passado e tal. Só que a gente chega na terapia, a gente fica, meu, o que a gente vai falar? Porque tá tudo tão legal, sabe? Tá tudo indo tão bem que a gente não tem nem o que falar. A gente fica falando coisa do passado, né? Hoje a gente vai brigar por coisa do passado. Mas é isso, tá tão legal que a gente termina a terapia, a gente conversa mais, sei lá, 15 minutinhos. E fica tudo bem, a gente não fica emburrada, brigada uma com a outra que a gente fazia, sabe? Era uma briga de ego. Sim. De, sabe, não dar o braço a torcer. Não, agora a gente... Ou eu ou ela dá o braço a torcer e se abraça. Fala, ai, vem cá, eu te amo. E é isso, sabe? E eu acho que o legal é isso, porque assim, quando a gente tá se relacionando, é muito o nosso ego ali. E é o que você falou. A gente também tem que entender se a gente tá se anulando. Então Exato. é o equilíbrio pra... Estou me anulando ou estou sendo egóica? Ou qual é o caminho do meio? Então, encontrar esse caminho do meio é muito difícil, né? Aquela famosa frase, você prefere ter razão ou ser feliz? Volta naquilo que eu falei. No momento que a gente para de esperar a gente do outro e aceita o que o outro é, o que o outro tem, aí é que o amor... A gente vê se era realmente amor, se ele sobrevive ou não. E às vezes, por falta de maturidade, não sobrevive. Aí depois, passa um tempo, você fica... Pô, realmente, né? Podia ter feito assim, mas não foi. Quando eu voltei com a Caroline, em uma semana, o apêndice dela explodiu. Tipo assim, explodiu a tal ponto que o PCR dela tava quase 200, ela tava quase morrendo. Meu Deus. E aí pegou o útero, pegou não sei o que lá. E aí eu passei uma semana com ela no hospital lá na Zona Leste. E, gente, virei até espírita nesse momento, assim. Porque aí eu sou de todas as religiões. Aí eu sentei assim do lado dela, ficava vendo ela assim, eu esperando ela da consulta. Aí eu falei assim, ela não pode morrer. Meu Deus, ela vai morrer? Eu acabei de voltar, ela vai morrer? É muito egóico, é ridículo, né? Falei, cara, como é que ela vai morrer agora? O que Deus tá querendo me ensinar? Aí por isso que meu feed virou puro espiritismo. Eu falei, visão espírita da morte. Não vai morrer, não vai morrer. E aí, ela demorou muito pra voltar da cirurgia. E quando ela desceu, eu assim... Aí parece que veio o ar. Eu falei assim, meu Deus, eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher. Então foi muito louco, porque a gente teve muitas provações. E... Quando ela chegou, o médico virou pra ela e falou assim, você quase morreu, viu? Não sei o que, tratando ela super mal. Eu falei, meu querido, você tá maluco? Só que ela tava tão grogue de remédio que ela não ouviu. Sim. E eu falei assim, gente, que loucura. E aí foi muito louco, porque ela sempre teve uma visão de mim, ela sempre falava isso pra mim no antigo relacionamento, que ela achava que se um dia ela passasse por alguma situação onde ela precisasse ser cuidada, eu não ia cuidar dela. Ela tinha essa visão de mim. Porque eu realmente sempre tive questões de afeto, infância, família difícil, lá. Não quero entrar nisso. E aí, eu tive que literalmente... Tipo, não quero expor tanto ela, mas tive que limpar ela. Tive que fazer coisas porque ela não tinha como. Ela estava toda operada. Então, eu tive que fazer coisas por ela que ela falou assim... Meu Deus, você me ama.
Ah, E ela falou assim, eu nunca diria que você faria isso. Eu falei assim, mas a gente nunca viveu isso, né? Então estamos vivendo agora, por que eu não faria? Eu quero você bem, dei banho nela, fiz tudo. Então eu também me vi uma pessoa que eu também não sabia, eu Não nunca passei por conhecia. isso. Então a gente voltou já num drama do caramba. nossa senhora. Ah, telenovela. Tipo, uma semana no hospital, dormindo na cadeira do hospital, não sei o que lá. E eu chorando todos os dias. E não chorava na frente dela, né? Eu na frente dela, eu... Tá tudo ótimo. E quando ela dormiu... Aí eu falei, vou descer lá pra comprar um pão, tá? Vou comprar um negócio lá no hospital. Aí eu... Pai, mãe, eu não aguento, pelo amor de Deus. E aí foi muito difícil, assim, me segurar. Então foi um treinamento de maturidade. Então a gente já... Até a minha astróloga falou assim, nossa, que loucura, né? Parece que vocês se equilibraram e Agora ela vai entraram falar realmente vai num falar novo com o pastor, relacionamento. realmente, ela já falou de várias religiões, de Não, várias todas, coisas. meu amor, eu sou Agora ela vai falar assim, sincretismo fala do meu total, total. Aí a minha astróloga falou, ela fez a minha revolução solar da Carolina e É ela falou astróloga. assim, parece que vocês precisaram se equilibrar pra vocês entenderem o que uma sente pela outra de verdade. Claro, tá viva, graças a Deus, não morreu. Então, entender, passar por tudo isso foi muito bom pra mim e muito bom pra ela. Sim. Pra gente ver porque a gente tinha muito uma questão de você não é minha companheira, você não é minha companheira. Então, isso foi uma coisa que já foi de primeira, assim, ó. Caramba, muito não existe. companheira, né? Então, foi muito legal, agora que já passou, passar por isso e perceber que tá tudo bem, tá tudo certo. E a visão que ela tem de mim, que eu tenho dela, do que eu sinto também, mudou completamente. Então, de fato, eu sempre fui a primeira pessoa a falar, Deus me livre, eu não figurinha repetida, não. Eu não volto com ex. E quando ela terminou comigo, eu falei assim, ó, nem adianta, tá? Porque eu nunca vou pedir pra voltar. E a primeira vez que eu encontrei, eu olhei pra ela, falei, vamos voltar? Então, foi muito sério, assim. Tipo, eu queimei muito a minha língua. Eu adoro queimar minha língua. Ai, eu amo também. Vou te mandar uma música depois. Sobre pagar a língua, né? É pra falar alguma coisa? Não, eu tava te ouvindo só, gravando de pagar ali. Eu tô não, acho melhor agora você continuar. A gente também, eu e Júlia, antes da gente ter o término, eu fui em taróloga, passei também como astrologista? Astróloga. Astróloga. Eita, pra onde Passou que eu pela fui? astrologia. Pela astrologia. Já tô outra... É que é quase astrologista pra mim, enfim. É, faz sentido. Não é? Não tomo nenhuma decisão. Sempre. E aí, todas as rodadas, vocês vão passar um tempo separadas, porque a gente morou junto há um tempo também. Vão morar longe, vão se separar. E eu, tipo, achando aquilo, quebrou o negócio. Quebrou o tarô, a astróloga tá errada. Tava num péssimo dia. E aí aconteceu. E Júlia também no terreiro, né, falando as mesmas coisas, né? E quando a gente voltasse e tal. E foi exatamente o que aconteceu. E foi a melhor coisa que aconteceu a gente voltar. E, enfim, mas se deixar, eu vou ficar aqui, que eu sou muito emocionada, assim, do lugar do amorzinho, sabe? Eu fico, querem ouvir mais do relacionamento? Vou ficar eu falando, quero. ai, que coisa boa. Vem aqui. Eu vou ser que nem eu vou ser que nem a gente recebeu a Abel e a Alana na temporada passada, sabe? Uhum. Aí era pra falar o que os casais felizes não te contam. A gente descobriu que elas só são felizes mesmo. Não tem um problema na vida daquele casal. Nossa, eu quero ver depois desse episódio. Ouve, nossa, até me deu raiva. O problema maior Mentira. delas é que uma gosta de Mentira. delivery e a outra gosta de comer no restaurante. É. Ai, casal fofo demais. Que raiva. Dá raiva. Nossa, e eu tava vivendo o término, então imagina, né? Totalmente anti-amor. Nossa, eu tava com ódio no coração. Mas, e como fica? Se você acredita em recaídas, você não é do time de recaídas? Eu não tive muitas, não. Não. É Não. contra ainda. Por enquanto é contra. Não, acho que, deve ter tido uma recaída. É porque, mano, tô falando, vocês ficam acreditando em tudo que vocês escutam nas músicas, vocês são muito trouxa. Não teve, mano, teve, sei lá, uma e muito recente, perto do término, e depois eu nunca mais, mano. Depois eu nunca mais mesmo, assim. Nunca mais. E vocês, né, pensando assim, depois que a gente termina, nesses términos, tanto esse curto aí, quanto anteriores, assim, né? É sempre muito esquisito na vida pós-término, voltando pro nosso foco central aqui, o primeiro beijo, o primeiro contato com uma nova pessoa, você quase se sente meio traindo, meio esquisita, né? Como que foi pra vocês?
A outra já tá namorando de novo mesmo, não foi nem Essa daí não teve. Mas Eu não no peguei passado ninguém. teve. Você não pegou ninguém? Eu fui 3 pro carnaval meses? em 5 cidades, tipo assim, tinha gente dando em cima de mim e eu sentia Foi que... esse ano, não foi? Não Foi foi esse aí? ano. Você não foi lá na Não, da Cavaleira? farofa foi o casamento anterior. Ah. Eu não consegui ficar com ninguém. Tipo assim, eu achei Foi que eu ia agora. arrasar. Eu não te vi, não? No carnaval de Recife? Você não tava lá? Eu tava no... Carvalheira. Carvalheira. Pô, a gente Nossa, tava lá. misericórdia esse carnaval. Tava o mesmo dia da Kéfera, tava a Kéfera. Foram vivências diferentes, eu senti, desse carnaval. Foram outras Meu vivências. amor, eu tava aqui, ó, com o pessoal, o elenco inteiro do De Férias com Ex aqui, ó. Aqui, eu assim. Toma, Alexandra, quer que não sei o que? Eu falei, tudo bem, vou ficar com o meu tabaquinho aqui, na moral, vou ficar aqui. E, tipo, todo mundo doidão, e eu não quis nem ficar doida. Eu não conseguia entrar na vibe da pegação. Eu me sentia assim, eu também tenho questões religiosas, né? Falei, gente, será que eu tô sendo puritana no carnaval? Só que, na verdade, eu entendi que eu não esqueci a Caroline. Eu sou fiel a ficante, não sou fiel a ex. É isso. Fiel aí, isso é foda. Drop the mic. Não sei. Qual que era a pergunta mesmo? Também, esse negócio O primeiro beijo. Primeiras relações. Foi estranho. Foi estranho. Ainda mais pra mim, porque, tipo, eu comecei a beijar homem, beijar, pessoas não você binárias, falou, pessoas trans e... Sei lá, foi diferente, assim. A primeira vez que eu tive... O mais estranho mesmo foi a primeira vez que eu tive relação com homem, assim. Aí foi tipo, estranho. Mas depois que eu vi que eu gostei, eu fiquei, cara, eu tô chocada, mano. Como assim isso tá acontecendo, mano? Você se Eu me sentiu com senti vergonha de falar isso Óbvio, publicamente? Porque tem uma óbvio. coisa, tipo, vou ter que rasgar minha carteirinha. Nossa, sim, eu fui completa. Inclusive, deve ter gente que falou de ser minha fã quando eu falei isso. Eu tenho Imagino. certeza absoluta. Fui rechaçada na internet. Ela fingiu! Aí eu, sim, gente, eu tive 3 relacionamentos, eu fingi. Eu quase Era uma fui grande mentira. excomungada, mas por fingir. Eu quis. Realmente quis. Quis, como diz esse menino, quis. Fingir. E assim, seria muito mais fácil eu fingir que eu era hétero, que eu ia ganhar 1000 vezes mais dinheiro. Pois Inclusive, me perguntaram se eu não queria deixar baixo. Eu falei, não, eu quero falar, deixa. Mina, tu nem quis olhar na minha cara. Se eu soubesse que né? Talvez eu teria sido... Pô, ia fingir que eu era deixar baixo. Eu falei, deixa eu fazer aqui a hétera. Só que aí eu nem ia ter essa galera comigo. Não, entendeu? é isso. Aí não faz sentido. Mas, pô, aí pra mim foi nesse lugar, assim, de redescoberta em muitos lugares. Porque, assim, ao mesmo tempo, quando eu terminei. Eu teve esse momento, quando eu terminei, eu fui com Deus. Aí, só que aí depois chegou um momento que... Sabe quando você termina, você... Droga, sexo, rock and roll, pô. E amanhã eu vou lembrar, sei lá, tal. Aí chegou um momento que aí eu fiquei... Eu falei assim, peraí. Aí foi bad vibes, bem bad vibes, mas eu falei, vai sentir. Ô, Dami, você falou de que o pessoal fala, não supera, não supera. Você acha que precisa superar? Não. Acho que não. Eu acho que, pô, tipo, depende do que é superar. O que é superar? Porque tem gente que fala que superar é você nunca mais falar sobre, superar é você... Por exemplo, quando toca no assunto, você escreve sobre uma parada e você vê a galera e fala assim, nossa, não supera nunca. Mas o que é superar pra você? É eu apagar da minha vida que aconteceu? É eu fingir que isso nunca aconteceu? E eu acho que isso não é uma coisa que eu quero fazer. E se é uma coisa que eu não quero fazer, se eu precisar nunca mais falar sobre, eu literalmente apagar uma parte muito importante da minha vida. E, claro, tem outras histórias que eu prefiro, tal, mas, mano, nem a história da igreja eu apaguei, que foi o bagulho mais traumático que eu vivi. Então, depende do que é superar, tá ligado? Eu consigo viver a minha vida normalmente? Consigo. Então, se isso for superar, superei, entendeu? Tá superado. Consigo acordar todos os dias e ver que existe um novo sol, que existe uma nova manhã, que existem outras pessoas no mundo, que não era sobre aquela pessoa, que era sobre o meu olhar para aquela pessoa, que era eu me vendo naquela pessoa. Era mais sobre isso, essa deusa que eu enxergava. Era eu mesma, porra, tá ligado? Sim. E não que a pessoa não tenha seus atributos de deusa, que ela se olhe assim também, que ela se veja assim também. Mas, e que todas as pessoas que eu me relacionar a partir de agora, eu já entendo que vai ser uma relação completamente diferente, porque eu realmente agora, vivendo só, tenho entendido o que eu realmente
aprecio e gosto numa relação. O que eu gosto quando eu tô sozinha. Que antes que eu demandava eu demandava a presença da pessoa porque eu não tinha aprendido a ficar sozinha. Sim. Porque nunca tinha me deixado sozinha. É difícil, É muito né? difícil. Você Então, ficar quando eu sozinha. fiquei sozinha... Aí, por isso que quando terminou, eu falei assim, eu vou me obrigar. Eu me isolei dos meus amigos, eu me isolei. Aí tem gente que acha que, fulano abandonou. Daí, não, gente, eu que me isolei muito. Porque eu falei, eu preciso me entender sozinha. Tipo assim, literalmente ficar sozinha e sentir essa dor de ficar sozinha. Porque por que isso me dói tanto ficar sozinha, caralho? Sim. Tipo assim, então eu queria muito entender, e no processo disso foi nascendo as músicas, foi nascendo... eu fui pintando esses quadros através dos clipes, através das letras e do álbum que vocês ouviram. E espero que tenham ouvido, que é Vênus Netuno. E que é uma deusa, né, e tal. Então, assim... Tá lindo. É sobre isso. Eu acho que acaba que a gente ganha muita vivência, muita coisa. E eu, quanto artista, acabo sendo meio amadora. Amador, sofrimento. Sabe uma coisa que eu lembrei? Mas amadora, mamar também. O meu primeiro relacionamento, quando eu tinha 18 anos e tal, perdi a virgindade e tal, quando terminou, eu fui de lá direto pra terapia porque eu queria me matar. Porque eu era muito intensa, uma garota, muito nova e tal, não tinha muita vivência. E pra mim, a gente ia casar, a gente tava comprando apartamento, sempre, né? E era com homem cis, hein? Que loucura. Hétero cis. E aí, foi muito louco porque ele era o vilão da minha história. Então, quando a gente termina e fala assim, ele acabou com a minha vida, não sei o quê. Sabia, mãe, que ele tirou minha virgindade? Aí minha mãe começou a odiar ele. Por que você não é mais virgem? Eu falei, pronto. É isso, consegui fazer ela odiar ele. E aí, por muitos anos, ele era o vilão da minha história, assim, vilão. Não, porque ele me ferrou, ele me sei o quê, sei o que lá. Anos depois, a gente ainda falava pelo Facebook, eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, olha, eu entendi que você me fez muito bem também. Eu vi um lado muito ruim e tal. Teve muitas coisas ruins, que eu até hoje eu considero ruim. Mas foi muito bom também. Eu aprendi muita coisa, etc e tal. E ele falou assim, eu não. Pra mim, você foi terrível. Não sei. Aí eu falei, caraca, tchau. Eu não quero ver isso. Meu Deus! Só que aí, muitos e muitos anos depois, inclusive 2 semanas antes de eu conhecer o meu ex-marido, Meu Deus. a gente deu match no aplicativo de relacionamento, eu e ele. Eu tinha acabado de lançar meu livro, eu falo dele até hoje, meu Deus, destrincha esse relacionamento até hoje. E aí, eu falei que ele me abusou e tal, e tal. E aí, ele leu o meu livro e ele falou assim, olha, eu queria te pedir perdão, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. E eu acreditei nele, porque ele também era novo, Sim. assim, era mais velho que eu, mas era novo. E não era, né, gente, não quero relativizar isso, pelo amor de Deus, mas eu acreditei no perdão que ele pediu. E aí, ele falou assim, agora eu entendo o que você falou. Depois que eu li seu livro, eu consegui entender. Eu falei, nossa, eu não sabia que eu precisava disso. Nossa. E é muito louco, porque exatamente 2 semanas depois que ele me pediu perdão e que a gente conversou e tal, eu conheci o meu ex, que é um homem trans, então foi um relacionamento LGBT e tal, que eu me permiti olhar pra outras pessoas, sabe? Eu parei de ficar mirando sempre na mesmo tipo de cara que era tipo ele. E comecei a me abrir para um universo de pessoas. Também me considero uma pessoa pan. Mas eu acho que o principal é isso, é a gente entender que a pessoa não é a vilã da nossa história. Se a pessoa não te matou, não te, sabe, acabou com você, literalmente, com a sua autoestima e tal. Às vezes acontece, mas mesmo assim, toda história tem 2 lados. Sim. E não é que a muito gente sobre como a permite. gente recebe aquilo baseado em coisas... É tudo muito... Tem várias camadas. Quantos sinais já foram dados e a gente poderia ter saído? Então não é que a gente permite, do tipo assim, eu me permiti ser abusada, me permiti isso. Não, isso é terrível de falar. Mas... É inconsciente, é o que é Tá familiar ali. pra gente, às vezes. Sabe? Eu conheço muitas mulheres que estão em relacionamentos abusivíssimos e que não conseguem reconhecer. Fala assim, não. Quando ela fala em voz Tá alta, bom, ela fala assim, não, ele me trata assim, assim, assado, ele me machuca, ele me bate, mas eu amo ele. Por quê? Porque a gente tá casada há 10 anos e não sei o quê. E aí, quando ela começa a falar e se ouvir, ela fala, não gosto nem de falar não, quero falar não. Porque a terapia é isso, né? A gente se escutar. Mas eu acho que o principal aprendizado pra mim foi entender que ninguém é o vilão da minha história. Sabe? Ninguém é o vilão da minha história. Eu vi o meu ex também, marido, agora, como um vilão no começo. Do tipo assim, não, porque isso e aquilo, nem por situação de abuso, não. Porque terminou o casamento. E aí, é muito mais fácil você odiar a pessoa e você botar ela como vilã. E aí, quando eu comecei a namorar com a Caroline, eu percebi que muitas coisas que ele reclamava, ela também reclamou. Aí eu, calma aí. E aí, eu mandei mensagem pra ele e falei, olha, mantenho tudo, não quero voltar nem nada com ele, não. E aí, mas eu, de fato,
gostaria de pedir perdão também. Porque eu sinto que tem muitas coisas que eu só percebi que sou eu e não é você me engatilhando ou isso e aquilo, num outro relacionamento. Então, eu acho que é importante também, sabe? Eu acho que, como você estava falando, de A superar. Fletcher fala que a próxima pessoa sempre vai ter a sua melhor versão. Exato. Então não é superar, é ressignificar. E é ressignificar a gente. Porque eu acho que não superar é quando você... Que nem essas tretas de internet aí, do menina falando do menino, que fica só falando mal, sabe? Que quer falar mal, que quer provar que tá certo. A gente quer provar que tá certo até quando termina. Sabe? Então acho que é mais pra esse lado. Ninguém é o vilão da nossa história. Não. Total. Eu posso falar. É que, tipo assim, eu, no meu caso, foi um exercício que quase minha terapeuta falou: você precisa finalizar essa pessoa, porque você tá colocando. Porque eu terminei e eu não deixava ninguém. Todo mundo tinha. Que os amigos que às vezes quer sair, eu falei: que quer? Para com isso. E ainda fiquei nessa. E a minha terapeuta falou assim: você precisa tirar essa pessoa do pedestal. Exato. Vê ela, Ela ainda tá, porque eu fiquei né, como a por minha analista muito fala. tempo. Eu não vou fazer isso, porque, nossa, como é que ela vai se sentir? Eu não vou lançar isso. Eu não vou Até o momento que eu falei. Tá ligado? Aí eu precisei, pra eu poder sair Fala do lugar. línguas. Não, pra eu sair do lugar, eu precisei falar assim: eu vou ter que pintar uma imagem do capeta nessa pessoa, porque eu não vejo, eu não acho que é. Mas eu tive que fazer uma persona que Pra eu pelo menos odiasse. começar ali. Que eu projetei. Se eu conseguir imaginar uma pessoa que é idealizar perfeita, eu consigo fazer o contrário. Sempre. E aí eu precisei fazer isso pra poder, tipo, tirar do pedestal e aí o 880. E aí colocar lá pra depois O céu e o chegar. inferno. Pra depois chegar no lugar, tipo assim, é humano assim como eu. Exato. Somos todos Sim. humanos, todos pecadores e tal, e tá tudo certo. Mas eu Consegui precisei desse enxergar. processo, eu precisei respeitar esse processo, viver esse processo, porque é tudo artístico também. Eu preciso disso pra minha arte. A gente precisa derrubar pra gente depois entender que é todo mundo humano e é isso. Ninguém é uma deusa, ninguém é o capeta. Acho que fomos deusas, capetas e tudo que a gente quis ser nesse papo, mas tem a parte 2, então calma, ainda tem quadro e tem a parte 2 que você pode assistir escaneando o QR Code que tá aparecendo na sua tela ou clicando no link da descrição desse episódio. Agora, eu me diverti muito. Eu queria muito que tivesse uma parte 3, gente. É que a gente tá com tempo aqui, porque eu queria muito que tivesse uma parte 3. Ai, foi tudo. Foi tudo, não foi? Foi. Mas antes da gente ir, eu quero chamar vocês pro... Clichê realista. A gente pega uma frase popular, uma expressão popular e a gente troca o final dela. A expressão de hoje é: quem é vivo... Sempre morre. Costuma morrer, eu gostei. Em vários sentidos, né? Em vários sentidos. Pra você, Xanda, quem é vivo? Quem é vivo sempre dá um jeito. E às vezes o jeito é você ter maturidade e menos expectativa e tentar de novo. Eu me senti uma ameba depois da tua resposta. É o equilíbrio aqui, galera. A criança de 12 anos, a adulta. E é por isso que eu tô solteira. Olha, você tá solteira porque quer ouvir dizer, né? Olha lá as carinhas aqui concordando. Mas é isso, ser solteira também pode ser bom. A vida após o término. E essa vida pode ser acompanhada ou sozinha, ou acompanhada de outros tipos e outras naturezas de relações. E eu quero agradecer muito por vocês terem me acompanhado no dia de hoje. Obrigada, Xanda. Foi tudo. Obrigada, foi maravilhoso. Prazer imenso. Muito gostoso esse papo, muitas risadas, muitos aprendizados também, uma com a outra, né? A gente vai aprendendo e vai vivendo, é isso. Vamos continuar. Obrigada. Tem recadinhos? Gente, me segue lá nas redes sociais. Quando eu postar, vocês veem alguma coisa, curte e comenta. É isso. Esse é um recado importantíssimo. Façam isso sempre. Caralho, muito bom. Dai, muito obrigada por se abrir e contar tanta coisa aqui pra gente. De nada. Ela liga, a produtora dela me ligando amanhã. Então, Meu aquela parte... assessor, filha da mãe. Não, muito obrigada por me permitir falar também. Eu acho que era um momento bom, tô num momento legal para poder falar sobre isso, porque eu realmente estou me vendo mais de fora da situação, então é um momento oportuno. E eu amei o nome do podcast, Louva a Deus, eu trabalho esse conceito da deusa tem um tempo, então eu falei, faz todo sentido eu estar lá, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por terem vindo todo mundo. Me acompanhem nas redes sociais também. E é isso.
Bom, eu espero que vocês possam cantar, muitas pessoas por aí, cantarem a si mesmas, por que não? Porque no fim do dia, essa é a relação mais bonita que a gente vai ter que carregar enquanto a gente estiver por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Obrigada, gente.